Fala pessoal, boa noite. Bom, vamos aqui para o nosso panorama semanal. Estamos no domingo, dia 24/3, agora 20 horas, 8 horas da noite. Vamos lá. Aqui eu estou com um contrato futuro de índice, tá bom? Durante a semana tivemos uma média de força muito baixa, tá certo? O primeiro histograma aqui em cima está me mostrando que nós tivemos pouquíssima força, dando uma média de mais ou menos 50 pontos de força, tá certo? Histograma de baixo, que é o do meio, já está me mostrando os candles, e aqui é gráfico de 1 minuto. Tivemos pouca força também, candles com pouquíssima força, uma média de 60 pontos no decorrer da semana, tá certo? Muito pouco, pouquíssima força, mas tivemos momentos com direção. O último histograma aqui de baixo, a gente pode ver, né, as barras vermelhas, está mostrando que em alguns momentos nós pegamos direção, porém com pouquíssima força, tá? A média dessa direção está em torno de 200, que é pouco, tá? É muito pouco, mas tivemos momentos direcionais. Vou colocar aqui o gráfico semanal, só para a gente dar uma olhada no range. O que a gente teve aqui de range? Só um segundo. Tivemos em torno de 3.400 pontos, tá? Mais ou menos 3.400 pontos de range na semana. Muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Contrato futuro de dólar. Bom, tivemos aqui, olhando para o primeiro histograma, tá certo? O de cima, nós tivemos uma média de força baixa também. Foi uma semana bem com muita pouca força, né? Poucas barras vermelhas, como você pode ver no primeiro histograma. Entregou para a gente uma média de força de 1 ponto, tá? Muito pouco, tá certo? Uma média semanal de 1 ponto. Muito pouco mesmo. Candles fortes, tivemos em alguns momentos, tá? Uma média em torno aí de 1 ponto de candle. Você pode ver que o histograma do meio está apresentando para a gente barras vermelhas, tá certo? As barras vermelhas mostram que tivemos candles fortes. Candles ali de 2 pontos, candles de 3 pontos, tá certo? Mas olhando uma média semanal, foi em torno de 1 ponto. Então, né, não está uma média tão alta, está um pouco acima de 1 ponto. Momentos com direção, tivemos alguns, ao histograma de baixo, alguns momentos de direção, mas nada demais. Está dando aqui, ó, uma média de 8 pontos. Uma média de 8 pontos na semana. Nada demais, tá certo? Nada demais. No dólar, tivemos um momento com direção, com bons candles fortes. Tivemos melhores oportunidades de entrada no dólar do que no índice. Mas também foi nada demais. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no range semanal. O que nós tivemos de range? Vamos ver aqui. Em torno de 98 pontos, 100 pontos. Em torno de 100 pontos. Quantas vezes a gente teve, uns tempos atrás, né? Dias com 100 pontos, dias com mais de 100 pontos de range. Ou seja, um range baixo também. Vamos dar uma olhada aqui no nosso calendário econômico. Na segunda-feira, nada demais na segunda-feira, tá certo? Nada demais. Temos aqui algumas notícias bem tranquilas. Terça-feira, temos cupom e IPCA. Quarta-feira, deixa eu ver aqui, temos uma bateria de notícias às 8, 8h30, 9h30. Nada demais, mas é bom dar atenção na abertura de mercado, tá certo? Quinta-feira, temos o que aqui? Inflação, PIB. Dar atenção por volta de 9h30, tá certo? Dar uma atenção por volta de 9h30. A bateria de notícia pode trazer aí um movimento para o mercado. Sexta-feira, feriado. Feriado na sexta.
Então é isso, pessoal.